Olá, meus amigos, minhas amigas, voltando a fazer nosso programa Falando com Credibilidade, para contar de como foi essa semana na Câmara Federal. Eu queria começar com uma notícia ruim, que foi a perda do ex-ministro e ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato, que transformou a educação no Brasil, que deu a universalização, que criou os processos de municipalização, criou o Fundef, criou as provas do Enem e do Enad. É um homem que fez a diferença na educação no Brasil. Infelizmente, de um infarto fulminante, a gente perdeu um grande homem público, uma grande pessoa que produziu muito pelo país, pela história do nosso país. Vamos começar a falar do nosso trabalho. A Comissão de Reforma Política definiu o primeiro consenso, que eu acho que pode tranquilizar os futuros candidatos a vereador, reeleição de vereador e eleição de prefeitos e vice-prefeitos do ano que vem. A reforma política não atingirá a eleição de 2012. Esse é o primeiro consenso. Eu acho que isso deixa as cidades mais calmas por causa de uma possível edição de uma reforma política no último dia de filiação partidária. Então isso não seria justo a ninguém. O relator promete um anteprojeto já para quarta-feira que vem e a gente, na semana que vem, vai detalhar o que está escrito no anteprojeto. A segunda notícia sobre o aspecto político é uma notícia boa. De ontem à noite, o governo recuou novamente e vai pagar as emendas de 2009 por mais 90 dias. Então, as prefeituras, os prefeitos que têm esses projetos de emendas de 2009 devem correr com seus processos, com a sua documentação, para conseguir os benefícios que vão atender aos contratos antigos, os contratos suspensos, a falta de pagamento, que desvirtuaria todos os contratos e os convênios entre o governo federal e as prefeituras. Então, uma palavra de tranquilidade, por mais 90 dias, vamos trabalhar para que a gente consiga repassar esses recursos que vão fazer a diferença para a nossa população. Bom, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado fez uma audiência pública na terça-feira que assustou muita gente, mas muito. A gente tinha a ideia de que a Polícia Federal estava terceirizada por falta de contingente, e não é bem isso. E que também não é só terceirização nos guichês da imigração, na entrada e na saída do país, que já estava tumultuando o mercado internacional. Os países estavam com dificuldade de se relacionar com o nosso país. Pois bem, a Polícia Federal terceirizou toda a imigração no Brasil e terceirizou a emissão de passaporte. E pior, a recepção de armas do programa de desarmamento no país. Com isso, houve venda de passaportes, venda de armas que foram devolvidas para o desarmamento e houve até um suicídio de uma senhora que se suicidou com uma arma que foi devolvida à Polícia Federal. Essas denúncias foram feitas por funcionários da Polícia Federal. E a privatização mostra claramente que foi desvirtuada. São mais de 190 empresas que estão sendo investigadas e que custam aos cofres brasileiros, né, 100 milhões de reais ao ano. Então, a gente já tomou providências de combater isso, né? Isso é uma função de Estado. Nós não podemos permitir que a droga ande solta nos nossos aeroportos, que o tráfico ande solto nas nossas fronteiras por terceirização. Isso nós não podemos admitir. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a gente conseguiu aprovar um pedido meu para que a gente faça uma audiência sobre a questão de emissão sonora, principalmente por escolas e igrejas. Isso a gente fez na cidade de São Bernardo e quer fazer a nível de Brasil para também fazer uma discussão sobre isso. Na Comissão de Relações Exteriores, é meio estranho, mas é ela que trata da defesa nacional. Aí a gente aprovou um projeto meu, que é aquele que eu fiz na cidade de São Bernardo, na questão do jovem, na turma cidadã, que é pegar
jovem que se alista no serviço militar, o excedente, e dá uma bolsa para eles prestarem 4 horas de serviço público e 4 horas de capacitação para o primeiro emprego. A gente conseguiu fazer um projeto de múltiplas mãos que esse jovem excedente pode ser absorvido pelas polícias militares e pelo Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Com isso, eu tenho certeza que a gente vai ajudar na violência urbana, na condução do jovem a seu primeiro emprego, na formação verdadeira do cidadão. Até porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão requisitando muito pouca formação de cidadão por causa da questão econômica. Mas eu acho que esse projeto vai poder atender melhor a nossa população, e as prefeituras que quiserem vão poder também entrar nesse convênio. As entidades privadas também poderão entrar nesses convênios, cidade por cidade. O plenário da Câmara, infelizmente, aprovou o regime diferenciado de contratação pública. É um nome estranho para dizer que está tudo liberado para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. É uma coisa triste, porque não exige projeto, né? Então, é como se você fosse construir sua casa começando pelo primeiro tijolo. E quando fosse colocado o último tijolo, o empreiteiro apresentaria a conta para você. Vai ser assim as obras. O PSDB foi contra, mas fomos derrotados no plenário. Agora, estranhamente, o governo colocou nessa mesma medida provisória a privatização dos portos e dos aeroportos, coisa que o PT sempre foi contra, que falava que o PSDB privatizava tudo. Agora, quem privatiza, mudando o que falou no discurso de 8 meses atrás, a presidenta mandou esse projeto de privatização dos aeroportos e portos. Nós votamos favoravelmente, até porque a gente acredita que vai melhorar e muito a recepção e o tratamento que as pessoas estão tendo nos aeroportos do Brasil. Tenho certeza que isso vai melhorar. Mas isso nós estamos falando há muitos anos. Só que o governo falava que nunca poderia fazer isso e agora deu o braço a torcer. Uma outra coisa triste foi o caso Battisti. Eu tenho amigos perto de Roma, alguns amigos na Itália, que me mandaram e-mails indignados pelo que o Brasil fez com o caso Battisti. De fato, é uma solução política muito ruim. O Brasil, que tem um sistema judiciário, pelo sistema jurídico romano, pelo direito romano, pega uma pessoa que foi julgada num país livre, num país que não tem perseguição política, muito pelo contrário, um país que fez mãos limpas, né? A gente não reconhece um julgamento de uma pessoa acusada de 4 assassinatos e damos a liberdade sob o aspecto político. Isso é muito ruim. E coisa inédita, em 13 dias ele já conseguiu o visto para poder trabalhar e poder residir no Brasil. Isso é um fato, mostra que quando existe interesse político, mesmo quando se desvirtua a verdade, os interesses são maiores. É um fato muito triste, porque a gente está desrespeitando o direito da Itália e o direito internacional. Isso é muito ruim para o Brasil. E uma notícia alegre foi hoje a festa dos 80 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Senado Federal. Foi uma festa pluripartidária, todos os partidos estiveram presentes, foram discursos emocionantes, mostrou o retrato de um grande estadista que pôs o Brasil verdadeiramente na democracia, no mercado mundial, no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico. Fiquei muito feliz de ter ido nessa festa e eu tenho certeza que ela vai reproduzir muitas notícias positivas pelo país. Bom, no mais, muito obrigado, continua nos prestigiando, mande suas críticas, suas sugestões e a gente está à disposição. Até a semana que vem, que Deus os abençoe.